E se eu te dissesse que a sua vida não está acontecendo por acaso? Que existe um código invisível operando agora mesmo, em silêncio, determinando o que você atrai, o que você perde, e até aquilo que parece nunca conseguir alcançar? A maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber isso. Vivem repetindo padrões, enfrentando os mesmos bloqueios, sentindo que algo está travado, mas sem entender o porquê. E talvez você já tenha sentido isso também. Aquela sensação de que, mesmo fazendo tudo certo, algo simplesmente não flui. Como se existisse uma força invisível te limitando. Mas e se o problema não estiver no mundo lá fora? E sim na frequência que você está emitindo? A maioria das pessoas foi ensinada a acreditar que Deus está distante. Como se fosse algo separado, inalcançável, fora de nós. Mas e se essa visão estiver incompleta? E se Deus não for apenas uma entidade externa, mas uma frequência, uma vibração, um estado de consciência que pode ser acessado? Quando você começa a olhar por esse ângulo, tudo muda, porque deixa de ser algo que você precisa buscar fora e passa a ser algo que você precisa sintonizar dentro. Existe uma verdade que poucos realmente compreendem. Você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. E isso pode ser desconfortável de aceitar no início, porque significa que a realidade que você vive hoje é de alguma forma um reflexo da sua frequência interna. Não é sobre culpa, é sobre consciência. Porque quando você entende isso, você percebe que também tem o poder de mudar. Tudo no universo vibra. Seus pensamentos vibram, suas emoções vibram, seu corpo vibra. E essa vibração não é apenas simbólica. Ela funciona como um sinal, como uma frequência de rádio que você emite constantemente. Imagine que você é uma estação transmitindo 24 horas por dia. O que você transmite determina o que você recebe de volta. Não importa o quanto você deseje algo, se a sua frequência não estiver alinhada com aquilo, simplesmente não vai acontecer. Se você vibra medo, você começa a atrair situações que reforçam esse medo. Se você vibra escassez, a vida te apresenta mais motivos para sentir falta. Mas quando você começa a vibrar confiança, presença, clareza, algo muda. As pessoas respondem diferente. As oportunidades aparecem de forma inesperada. O ambiente ao seu redor começa a refletir essa nova frequência. Não é mágica, é sintonia. E aqui entra um ponto profundo que quase ninguém percebe. Muitas pessoas tentam mudar a vida apenas mudando o pensamento. Repetem frases positivas, afirmam coisas, mas por dentro continuam sentindo medo, dúvida, insegurança. E isso cria um conflito, porque o universo não responde ao que você fala. Ele responde ao que você sente de verdade. Pensamento gera emoção. Emoção gera frequência. Frequência cria realidade. Esse é o código. Você pode até enganar a si mesmo por um tempo, mas não consegue enganar a sua vibração. Se no fundo você sente que não é suficiente, que não merece, que algo vai dar errado, essa é a frequência que você está emitindo. E é exatamente isso que volta para você, de diferentes formas. Por isso tantas pessoas dizem, eu tento, mas nada muda. Elas estão tentando mudar apenas a superfície, enquanto a raiz continua a mesma. Agora, existe uma virada poderosa quando você entende isso de verdade. Você percebe que não precisa correr atrás da realidade que deseja. Você precisa se tornar a frequência dela. Porque quando você muda por dentro, a realidade externa começa a se reorganizar naturalmente. É como se o mundo fosse um espelho, refletindo aquilo que você emite. Mas como acessar essa frequência mais elevada? Como se aproximar dessa energia que muitas tradições chamam de Deus? Não é sobre seguir regras externas ou repetir palavras vazias. É sobre estado interno. O primeiro passo é o silêncio. Em um mundo cheio de ruído, distrações e excesso de informação, poucas pessoas conseguem simplesmente parar.
Mas é no silêncio que você começa a perceber o que está dentro de você. É no silêncio que a consciência se revela. O segundo passo é a presença. A maior parte das pessoas vive presa no passado ou ansiosa pelo futuro. Mas a frequência mais elevada só pode ser acessada no agora. Quando você está totalmente presente, você sai do piloto automático. Você começa a perceber seus pensamentos, suas emoções, e isso te dá poder de escolha. O terceiro passo é a gratidão, mas não uma gratidão automática, repetida sem sentir. Uma gratidão real. Quando você realmente sente gratidão, sua frequência muda instantaneamente. Você sai da escassez e entra na abundância. E isso não significa ignorar problemas, mas mudar a forma como você se posiciona diante da vida. E se você gosta deste tipo de conteúdo, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e fique comigo até o final, pois as respostas que você sempre buscou podem estar mais perto do que se imagina. E aqui está algo importante. Isso não acontece da noite para o dia. Não é um botão que você aperta. É um processo de consciência. É perceber quando você está vibrando medo e escolher voltar. É perceber quando está preso em pensamentos negativos e não se identificar com eles. É um treino, um alinhamento contínuo. Talvez até hoje você tenha acreditado que estava perdido, bloqueado ou sem direção. Mas a verdade é outra. Você não está perdido. Você só estava sintonizado na frequência errada. E agora que você começa a entender isso, algo dentro de você já mudou. Porque o conhecimento traz consciência. E a consciência muda tudo. A partir desse momento, você pode começar a observar sua própria energia. Pode começar a perceber o que você está emitindo. E aos poucos, ajustar. Não pela força, mas pela compreensão. Porque quando você entende o código, você deixa de reagir automaticamente e começa a criar intencionalmente. E se essa mensagem fez sentido para você, se em algum momento você sentiu que algo aqui conectou, então não ignore isso. Existe um motivo, e talvez esse seja o início de uma mudança real na sua vida. Comece pequeno, observe seus pensamentos, sinta suas emoções, traga presença para o seu dia e veja o que acontece. Porque quando você muda a sua frequência, você muda a sua realidade. E quando isso acontece, você nunca mais volta a ser o mesmo. Espero de coração que tenha gostado deste vídeo. Compartilhe ele com alguém que você sente que precisa ouvir estas palavras. Alguém que, assim como você, precisa se conectar com o divino. Se puder comentar, compartilhar ou simplesmente deixar um like, já vai me fazer muito feliz. Gratidão e tenha um excelente dia.